O Ministério da Educação prepara uma política nacional de combate à violência nas escolas. Quem traz a apuração é o Leandro Rezende. Vem para cá, Leandro Rezende. Quero que você traga em detalhes, nossos analistas todos vêm juntos também, se essa política estava em curso, foi acelerada pelo que aconteceu hoje, na semana passada, aqui em São Paulo? Foi acelerada pelo que aconteceu hoje, Tainá, e também, obviamente, tem relação com o episódio de São Paulo, né? Daqui a pouquinho o governo federal vai dar detalhes dessa política nacional de enfrentamento à violência nas escolas, né? Tem coletiva marcada, daqui a pouquinho vários ministros vão participar dessa coletiva. A gente conseguiu antecipar aí esse anúncio lá no site da CNN agora há pouco, né? E é importante porque se trata de uma primeira iniciativa do governo Lula para lidar com um problema que foi identificado lá na transição, né? A gente até já usou esse relatório aqui na semana passada, um relatório que foi elaborado por um grupo de pesquisadores que relatou o problema da violência nas escolas como algo que o governo Lula precisava enfrentar. Só que nesse começo de governo o assunto não foi muito tratado, até que acontece o episódio de São Paulo na semana passada. Há uma mobilização para pressionar o MEC a reagir, a criar um grupo de trabalho para pensar essa política nacional de enfrentamento à violência escolar. E hoje, com esse episódio em Blumenau, ainda mais grave do que aquele que aconteceu em São Paulo, com a morte de 4 crianças, a coisa vai andar. O que está no radar aí do MEC, né? Primeiro vai ser criado um grupo com vários ministérios para poder traçar protocolos básicos para mapear, evitar e também reagir a esses casos de ataques em escolas. São coisas realmente básicas. Hoje eu estava conversando com o autor desse estudo que eu citei sobre violência nas escolas, né, o professor Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, atua em movimentos em defesa da educação já há muitos anos, e ele que elaborou esse relatório sobre a violência relacionada às escolas, né? E ele apontou que o Brasil simplesmente não tem protocolo algum que seja nacional, né, unificado, um protocolo que venha do governo federal para estados e municípios. O Brasil não tem. E aí acontece o que a gente viu agora em Santa Catarina, do governo do estado e da prefeitura fazendo os seus próprios protocolos. É importante, como essa é uma realidade que infelizmente está preocupando o Brasil inteiro nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, a gente teve mais ataques do que nos últimos 20 anos. Então, essa é uma necessidade de você ter um protocolo nacional para combater a violência nas escolas, né? Quem está tocando isso pelo MEC, essas articulações que começaram já nos últimos 10 dias, é a professora Zara Figueiredo, que é a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. E aí, só para trazer rapidamente um pouco do que eu conversei com o professor Daniel Cara, ele diz que a violência nas escolas brasileiras ela é endêmica e ele fez um alerta também. O mês de abril é sempre um mês preocupante, porque é um mês em que tem como marca, né, 2 atentados que entraram para a história do mundo. Primeiro, o que aconteceu em 1999, que virou até um documentário do Michael Moore, né, o Tiros em Columbine, o ataque àquela escola em Columbine que terminou com 13 pessoas mortas. Ocorreu no mês de abril. E também no mês de abril ocorreu em 2011 o maior ataque que aconteceu no Brasil, que foi na escola Tássio da Silveira, em Realengo, né, no Rio de Janeiro, quando também 13 pessoas morreram. Esse ataque vai completar 12 anos nessa semana. Então, o que ele diz é que são momentos de tensão que, primeiro, né, você tem um gatilho ocasionado pelo ataque de São Paulo na semana passada. Daí a gente acompanhou aqui vários ataques que foram impedidos pelas forças de segurança em São Paulo e no Rio de Janeiro, notadamente, né, que depois daquele ataque em São Paulo, outras pessoas planejaram fazer ataques do tipo e a polícia conseguiu identificar, e você ainda tem essas tristes efemérides que infelizmente servem de gatilho para as pessoas que planejam cometer esse tipo de ataque. São muitos os protocolos que precisam ser discutidos, esse é um tema absolutamente sensível e é importante a gente também ter cuidado para relatar esse caso que aconteceu hoje em Santa Catarina. Lembrando, né, o delegado responsável pelo caso diz que se trata de
um caso isolado. O que se tem de informação até agora é que se trata de uma ação isolada que não é coordenada, como infelizmente já aconteceu no próprio estado de Santa Catarina há 2 anos, lá na cidade de Saudades, um episódio que também foi numa creche e terminou com 5 pessoas mortas, Tainá.